Olá pessoal, estou aqui para dar início a um novo vídeo e neste vídeo nós vamos tratar sobre a questão dos evangélicos pentecostais e a questão da psicologia comportamental. O que me levou a reproduzir este texto foram dois fatores que eu presenciei algum tempo atrás sobre uma atitude de alguns membros oriundos das Assembleias de Deus, e agrupei esse evento em dois módulos distintos. O primeiro evento se deu quando eu observei um casal de evangélicos idosos que iam para a igreja, né? Até aí tudo bem, só que eles me cumprimentaram, eu correspondi ao cumprimento, né? E em seguida eu observei a atitude deles frente vamos dizer assim, a atitude assim, meio indistinta. Percebi que o casal, o cidadão, ele seguia na frente da sua esposa, uma distância já de mais ou menos uns 5 metros. Era um casal idôneo, mais ou menos 70, 75 anos. E a irmãzinha, ela ia, até mancava muito, e o irmão, por sua vez, ia lá na frente. E eu resolvi interpelá-lo: irmão. Eu disse: irmão, espera sua esposa, irmão. Espera ela. Vocês são um casal já de idade, um casal bonito. Veja bem, ela está andando com dificuldade. O que custa o irmão diminuir o passo e caminhar ao lado da sua esposa? O que o impede de caminhar ao lado da sua esposa? Fica mais bonito, faça isso, porque até mesmo quem olha, quem não é evangélico e vê a sua atitude, vai censurar. Eu não estou lhe chamando a atenção, estou apenas lhe dando uma pequena orientação e um parecer para que o senhor ande aparelhado da sua esposa. Vocês já são um casal já de uma boa idade, tem muito exemplo a passar para outros casais evangélicos, não? E essa situação, essa sua atitude, ela não é uma coisa muito bacana, não, uma coisa até feia, não? Ainda mais se tratando de duas pessoas evangélicas, pentecostais, como eu sei que o senhor é, não? Isso vai reproduzir um panorama um pouco negativo. Ele, quando eu terminei de falar, ele parou, pensou, visivelmente envergonhado, resolveu seguir o meu conselho, não? O segundo caso foi de uma família, também pentecostal, né? Era um casal e mais 3 filhos. Só que num determinado momento da caminhada em que eles iam fazendo o percurso para a igreja, o pai se recusava a ajudar a mãe, a conduzir os filhos. Saiu na frente das crianças de forma desordenada e, quer dizer, uma coisa horrível. As criancinhas, um casal humilde, um rapaz de mais ou menos os seus 35, 40 anos.
aquilo me chamou muito a atenção, porque não é uma atitude peculiar, né? É uma questão que envolve o padrão socioeducativo e socio-religioso. Como um camarada desse pode dizer que é evangélico, pentecostal, e o que ele tem a transmitir para as pessoas? Que exemplo essa pessoa pode repassar em termos de família, educação familiar, religiosidade, respeito? Porque ele indistintamente, ele deixa à mostra uma coisa que parece ser corriqueira, o cotidiano dos evangélicos. Pelo menos no Brasil, essa questão ela não é abordada, nem mesmo pelos psicólogos evangélicos, né? A questão da psicologia comportamental, né? Das pessoas evangélicas. Então esse é um problema que precisa ser tratado, né? Esse é um problema que precisa ser tratado a nível de psicologia, porque o que está em jogo é o nome do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Evangelho que fica maculado a partir desses exemplos que são dados por alguns dos representantes, né, da ordem evangélica pentecostal. Quer dizer, não há um tratamento da questão, não há uma abordagem psicológica da questão. Os pastores parecem fazer vista grossa, ou fingem não saber da realidade. Não, quer dizer, é uma questão que chega a ser essa patologia religiosa. É uma questão de patologia religiosa. Então, em regra, a coisa precisa ser tratada a nível de educação religiosa. As pessoas precisam se reeducarem, porque empunhar uma Bíblia, dizer que é evangélico, constitui-se em coisas relativas daquilo que se prega e daquilo que se é. Eu posso muito bem dizer que sou evangélico, sou cristão, sou frequentador assíduo da minha igreja, mas na medida em que eu vou desenvolvendo os meus hábitos, a minha forma de conduta, eu deixarei transparecer alguns caracteres que se constituirão no paradoxo daquilo que eu prego e defendo. Então, quer dizer, a questão evangélica protestante, ela tem nesse parâmetro mais um paradoxo, e mais uma questão a ser tratada. Então, quer dizer, os pastores eles têm uma responsabilidade muito grande. Os líderes evangélicos eles têm uma responsabilidade muito grande quanto à questão daquelas pessoas que são membros de uma igreja evangélica de peso, como as Assembleias de Deus, a Deus e Amor, a Brasil para Cristo e outras denominações neopentecostais que têm surgido no Brasil nos últimos anos, não? Então, quer dizer, é uma coisa conflitante. Então você, para discutir e para tratar do assunto, você precisa analisá-lo e precisa perscrutá-lo, porque é uma questão que eu tenho radiografado como pessoa comum, como cidadão comum, né? Eu tenho visto acontecerem certas coisas que vêm ferir e macular a ordem religiosa, a ordem evangélica, quanto à conduta de seus membros, né? E isso é uma coisa que completamente paradoxal, né? Completamente paradoxal, e as pessoas fazem vista grossa, os líderes evangélicos, eles fazem vista grossa para essa questão, né? E a coisa se avoluma e se desenvolve de uma tal maneira que chega ao ponto de se desacreditar, né, daquelas pessoas que vêm como representantes máximos, né, da ordem evangélica. Então, quer dizer, ninguém diz nada, ninguém se opõe, ninguém detecta o problema. Então, empurra-se o problema com a barriga e usa-se aquele fator de que é assim mesmo, isso não tem nada a ver. Quer dizer, insere-se no cotidiano uma coisa que
é estritamente anormal. Tem que ser detectado o fator patológico desse problema. Que isso é uma questão que envolve um padrão de moral, né? De valores morais, né? Que envolve família, envolve educação familiar, envolve psicologia familiar, né? E no desenrolar, os mais afetados são aqueles que vão herdar esse costume, que isso, de certa forma, é passado de geração a geração. Então, quer dizer, torna-se um ciclo vicioso, né? É um problema que se repercute num ciclo vicioso. Então, quer dizer, o camarada olha pra mim como evangélico e começa a me censurar, e eu não sei nem por que eu estou sendo censurado. E depois eu vou querer pregar o evangelho, quero que a minha pregação seja aceita, porque mas o cara, ele está vendo que existe um paradoxo. Eu estou numa completa égide de contradição entre aquilo que eu sou, aquilo que eu prego e aquilo que eu demonstro ser na prática. Esse é que é o grande problema, né? Então, quer dizer, a coisa não é tratada e o elemento ele continua, né? Como evangélico, continua sendo evangélico. E ninguém trata esse problema, ninguém trata essa questão. E as pessoas, elas continuam agindo da mesma forma, porque não tem ninguém que as oriente. Sob forma de que eles percebam que a coisa não deve caminhar desse jeito, dessa forma. A coisa ela não deve ser encarada dessa forma. Tem que haver um trato, tem que haver uma reunião, um consenso, né? Para orientar essas pessoas. As pessoas que encarnam esse perfil, elas precisam ser reorientadas, né? Porque é uma questão séria, essa questão da religião, né? Então, quer dizer, esta pauta, esse texto, ele traz essa pauta porque eu tenho sido testemunho ocular dessas ocorrências, e eu considero essa questão uma questão de fator socio-religioso, educação. O camarada ele não foi educado, ele não tem noção de psicologia, ele de repente não está nem preparado para ser pai, chefe de família, a mulher não está preparada para ser mãe, boa dona de casa, entendeu? Boa mãe, quer dizer, e vai passar para os filhos os mesmos costumes. E quem fica mal visto é a religião, né? Quem fica maculado é a religião. Ela que sofre o maior prejuízo em detrimento dessas reações, né? Dessas atitudes que beiram, né, ao padrão psicológico. Então vamos, como evangélicos, como pentecostais, rever os nossos conceitos quanto ao padrão de conduta moral, porque a coisa ela enceta um fator relevante. Então, quer dizer, aí o camarada ainda quer pregar a palavra, quer trazer um evangelho completamente contraditório com a sua postura moral, com a sua postura familiar. Então a coisa fica muito contraditória e torna-se ambígua, porque as pessoas não vão aceitar o meu testemunho, porque eu, como um cidadão, como elemento, eu fujo à regra daquilo que eu prego, né? Como sendo um evangelho genuíno, um evangelho que ressocializa o indivíduo. Então é um paradoxo. Fica aqui esta dica, e numa outra oportunidade nós vamos continuar falando sobre os aspectos da questão do comportamento dos cristãos pentecostais frente à opinião, frente às pessoas que não são evangélicas, né? Este módulo visa orientar e reorientar as nossas lideranças evangélicas nesse sentido, para que tomem mais cuidado, para que tenham mais carinho com a questão do comportamento de seus membros e concrentes, porque isso, em tese, é um fator que pesa nos ombros das lideranças evangélicas, de um modo geral. Até a próxima.